Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. Que bom que estamos aqui mais uma vez, mais um culto para engrandecermos o nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que não mediu esforço para dar a sua vida naquela cruz por mim, por você. Vivemos momentos difíceis e o que nos conforta é saber que o Senhor Ele é fiel para conosco. Vivermos nesse mundo sem lutas e sem dificuldades, isso jamais vai acontecer. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo disse que era para eu e você ter bom ânimo. E que em momento algum venhamos abandonar a nossa fé. O Senhor Ele é fiel para conosco, o Senhor Ele é maravilhoso para com cada um dos seus. Cada um que está aqui tem seu momento difícil, tem o seu momento fácil, tem o seu momento de tristeza, tem o seu momento de alegria. Mas a palavra de Deus nos diz que, mais uma vez, tenha de bom ânimo, porque o Senhor Ele venceu o mundo. E nós temos a alegria de estarmos aqui para agradecer ao Senhor. E neste momento eu convido a você, sentados mesmo, baixar, curva a sua cabeça. Fala: Senhor, muito obrigado porque o Senhor é fiel para comigo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Você tem a liberdade neste momento de falar com o Senhor, porque você tem livre acesso ao Pai. Não há um mediador entre você e Deus, é você e Ele. Quando eu falo o mediador, que você não precisa de santo fulano, de santo Bertrano, é você no secreto e Deus. Senhor, muito obrigado, porque o meu eu às vezes fala mais alto, a minha vanglória às vezes fala mais alto, mas eu quero sentir a tua presença. Você tem liberdade nessa noite de dizer: Senhor, muito obrigado, eu te agradeço, porque apesar das lutas e dificuldades, o Senhor é fiel para comigo, para com a minha família, para com a minha empresa, para com a minha casa. Maravilhoso Deus de poder e glória, neste momento, meu Senhor, queremos te louvar e te agradecer por este dia que o Senhor nos concedeu, o dia esse que o Senhor nos deu para cultuarmos ao Senhor, para levar a Ti, ó Deus, a nossa adoração. Sabemos, ó Deus, que de nós mesmos não há nada de bom, não sai nada, porque nós somos pecadores, e o pecado, todos os dias e todos os momentos, ele tenta atrapalhar a minha comunhão contigo. Mas nessa noite, Senhor, eu quero sair daqui uma nova criatura. Não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei, porque não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui, Senhor, para te adorar. Vim aqui para entoar louvores ao Senhor, ouvir a tua palavra e sair daqui com algo novo em minha vida. Muito obrigado, Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Convido você a se colocar de pé, e com essa alegria você vai falar: eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Por se lembrar de mim quando eu estava lá no mundo, quando eu estava lá
achando que eu não era nada, que não tinha mais jeito para mim, o Senhor se lembrou de mim. Obrigada, Deus. Vamos louvar ao Senhor com palmas, com alegria. Louve ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Oh, aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levantar nas minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a força e o louvor a Deus me levanta nas minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, em uma só voz assim, ó. Mais uma vez. Jesus mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta nas minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Ele é fiel. Ele mudou a minha história. Ele mudou a nossa história. Ele mudou a sua história. Quem diria que eu e você está aqui hoje? Quem diria que eu e você ia estar aqui hoje? Rendido aos pés do Senhor. Muitos olhavam para mim, para você e falavam que nada.
vou dizer para o Senhor que Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Aleluia. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Glória.
Queremos sentir a tua presença aqui dentro, Senhor. Queremos, ó Deus, viver a cada dia, a cada momento na tua presença como se fosse o último dia. Meu Deus, quero viver este momento como se fosse o último dia. Porque nós não sabemos, ó Deus, o que vai acontecer daqui a 10, 15, 1 hora, daqui a 15 minutos, daqui a 1 hora, daqui a um dia, nós não sabemos. Então neste momento, Senhor, eu quero viver o agora como se fosse o último dia. Eu quero ver a tua beleza. Então, Senhor, me leva, Senhor, a andar lado a lado contigo em nome de Jesus. Aleluia. 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 O universo chora. O mundo chora. Deus Santo. Deus Santo. Deus maravilhoso. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto. O sangue derramou o peso do pecado. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar.
os nossos pecados estava com Ele, sobre Ele, e foi por amor a nós que Ele morreu naquela cruz. Aleluia. Aleluia. Quanto tempo você esperou por um milagre? Quanto tempo você esperou por uma porta aberta de emprego, restauração? Eu quero dizer para você que hoje é o seu dia, que hoje é o dia. Aleluia. Chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as Deus abençoe a cada um de nós. Não saia da presença do Senhor. Que o Senhor esteja assim nos abençoando. Glória a Deus. Tá, meus irmãos, eu gostaria que nesse momento, antes de pregarmos a palavra de Deus, antes de a gente contribuir com os nossos dízimos e ofertas, nós nos inclinássemos diante do Senhor, nos colocássemos mesmo
diante de Deus. E se você puder fazer isso, aí no seu lugar, ajoelhado, nós vamos fazer. E nós precisamos nos mobilizar e que o nosso coração gema de anseio, de desejo por Deus. De uma maneira, meus irmãos, que aquilo que está acontecendo no nosso Brasil, aquilo que está acontecendo na nossa cidade, aquilo que está acontecendo na nossa Bahia, não pode ser visto com outros olhos, mas nós precisamos entender que é momento de a igreja de Deus se despertar, a igreja de Deus se inclinar diante do Senhor, pedindo arrependimento, misericórdia. O que eu tenho visto e ouvido falar no decorrer dos grupos ou nos grupos de pastores é de uma igreja ou de pessoas que estão se desanimando, pessoas estão se apostatando, deixando, abandonando a fé. Mas esse é o momento de fazer o contrário. Esse é o momento de a gente nos apegar mais com Deus. Esse é o momento de nos render a Deus e confiar absolutamente nele. Porque a nossa economia, a nossa família, o nosso bem-estar, a nossa emoção, a nossa saúde, tudo depende dele. Ele é o centro das nossas vidas. Nós só somos sustentados em Deus. A nossa vida é Deus, porque Deus nos vitaliza. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor como igreja. Vamos pedir ao Senhor como igreja que Ele desperte os corações, que o Senhor dê coragem àqueles que estão amedrontados, que o Senhor possa dar ousadia para aqueles que estão confundindo cautela com medo. Nós cremos num só Deus, nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus que cuida de nós, que é poderoso sobre todas as coisas, e nada pode fazer com que o nosso coração se desanime diante desse Deus. Nada pode fazer com que o nosso coração duvide do cuidado de Deus. Nada. Ore ao Senhor, clame ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia! Nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus, com o coração, Senhor, ardente de desejo, de vontade, de dependência do Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Não há outro lugar, não há outro caminho, não há outra pessoa que pode nos proporcionar a paz que o nosso coração anseia. No meio das dificuldades, das tribulações, dos desafios, de uma situação nunca vista na história, nunca experimentada na história. Ó Deus, em que globalmente as pessoas estão sendo afetadas, muitas estão morrendo, outras amedrontadas, enclausuradas. Ó Deus, esse é o momento em que o Senhor está balançando, Senhor, os galhos das árvores. Esse é o momento para que o Senhor está balançando a figueira, para saber se há frutos verdadeiros. Esse é o momento, meu Deus, que o Senhor está peneirando a Tua igreja. Esse é o momento, Jesus, e a diferenciação entre aqueles que perseveram e aqueles que abandonam, aqueles que se mantenham firmes e aqueles que se apostatam da fé, aqueles que olham e têm olhado tão somente para o Senhor, e aqueles que se acostumaram a olhar para si mesmos o tempo inteiro.
nosso coração, Deus, se inclina diante de Deus, o Todo-Poderoso. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Quebranta o nosso coração, Jesus. Quebranta o nosso coração, Deus. Quebranta o nosso coração, Jesus. Oh Deus, as nossas dificuldades, a dificuldade dessa cidade, das famílias dessa igreja, daqueles que estão passando momentos difíceis, nós colocamos e nos diante de Ti, Jesus. Receba a nossa adoração, receba o nosso clamor, Jesus. Ó Deus, ouça a nossa oração, Deus. Nós não pedimos ao Senhor que tire essa situação inteira. Nós não estamos pedindo ao Senhor que mude de uma hora para outra tudo isso. Sim, o Senhor pode fazer. Sim, o Senhor é poderoso para fazer. Mas nós não estamos pedindo isso, Jesus. Nós estamos pedindo outra coisa. Nós estamos pedindo que o Senhor nos faça exemplo numa situação como essa. Que o Senhor nos faça guerreiros numa situação como essa. Que o Senhor nos faça inabaláveis numa situação como essa. Que o Senhor nos dê a fé necessária para lidar numa situação como essa. Que o Senhor nos dê a coragem, a ousadia, a intrepidez, a confiança. Aleluia! Ó Deus, a tua igreja clama a Ti, Jesus. A tua igreja ora a Ti nessa hora. Tome, Deus, as famílias em Tuas mãos. Preserve a fé dessas pessoas. Preserve o ânimo dessas pessoas. Não permita que Satanás os balance. Não permita que Satanás os desanime. Ó Deus Todo-Poderoso, visite, Deus, aqueles que estão no grupo de risco. Visite essas pessoas, Deus. Que o Teu Santo Espírito, Deus, os abrace, os acolha. Dê sabedoria, Senhor. Dê sabedoria para os comerciantes. Dê discernimento. Ó Deus, que através do discernimento deles, que só pode vir do Senhor, eles possam, Deus, usar a criatividade. Eles podem, Senhor, Senhor, usar, Deus, da Tua sabedoria para lidar com toda essa situação atípica. Ó Deus, eu peço, Senhor, pelos pais nessa hora, que tenham os seus filhos, Senhor, de uma maneira mais intensa em casa. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem nos dado oportunidades para crescer em áreas que talvez éramos deficientes, oportunidades para olhar para o mundo com outros olhos, oportunidade, Jesus, para fazer diferente, para tomar posicionamentos diferentes, para orar mais, para ler mais as Escrituras. Dê-nos, Deus, um coração cheio do Teu Espírito. Quebranta o nosso coração, Jesus. Quebranta o coração das crianças. Quebranta o coração dos jovens. Quebranta o coração dos adolescentes. Quebrante o nosso coração, Deus. Esse é um tempo, Deus, não de caos. Esse é um tempo, Senhor, não de desafios apenas. Esse é um tempo, Deus, da Tua igreja dobrar os joelhos para se manter de pé diante de tudo isso. Ó Deus, esse é o momento de a gente se inclinar, porque a Tua palavra diz, Deus, que é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento, Jesus.
Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos pais, tem misericórdia dos filhos, tem misericórdia dos idosos, tem misericórdia do teu povo, Deus. Tem misericórdia do teu povo, Jesus. Tem misericórdia do teu povo, Jesus. Ó Deus, levante homens, levante mulheres, levante jovens fortes nessa geração, Jesus. Levante pessoas que não se dobram diante de qualquer problema. Levante pessoas, meu Deus, discípulos verdadeiros. Ó Deus, quantas pessoas, Deus, estão acomodadas em suas casas. Quantas pessoas, Deus, estão aproveitando esse ambiente inteiro para o entretenimento. Quantas pessoas prefeririam ficar em casa? É porque não entenderam, Deus, que estar em tua presença é o melhor lugar. Não entenderam, Deus, que experimentar da manifestação da tua graça é o melhor gozo, é a melhor alegria. Oh Deus, quebrando o coração do teu povo, Jesus, quebrando o coração do teu povo. Nós precisamos, Deus, de um coração cheio do teu Espírito, cheio, Deus, para vencer as tentações, para vencer as tentações internas entre nós mesmos, algo que parte de nós mesmos, do orgulho nosso, das invejas nossas, da falta de controle nossa, dos desejos mais íntimos nossos. Nos dê, Deus, nos dê o teu Espírito, nos enche com o teu Espírito, porque o teu Espírito vence o mundo. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, as emoções, Senhor, a vida emocional daquelas pessoas que estão já enclausuradas há muito tempo. Ó Deus, se talvez não estão com o vírus, mas estão, Deus, emocionalmente abalados, estão, Deus, ansiosos demais, estão depressivos, estão, Deus, preocupados. Visite essas pessoas e que Deus, o Santo Espírito Consolador, tome conta do coração dessas pessoas, Jesus. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, Senhor, proporcione ou dê a paz que excede todo entendimento. Quantas pessoas nesse tempo desesperados, quantas pessoas desesperadas, Jesus. Ó Deus, que a nossa fé, que a nossa confiança, o nosso exemplo de perseverança, que o nosso modelo, Senhor, de insistência, em nome de Jesus, afete, impacte a vida dessas pessoas, para que elas vejam que nós seguimos e nós servimos um Deus verdadeiro, que está acima de todas as coisas. Aleluia, aleluia, Jesus. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Deus está desejoso de se aproximar de nós, mas os primeiros passos nós precisamos dar. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, humilhados em Tua presença, humilhados, Senhor,
humilhados, porque poderíamos fazer muitas coisas para Ti e não fazemos. Poderia, Deus, realizar grandes feitos para Ti, mas não realizamos. Poderia, Senhor, impactar o nosso ambiente para a Tua glória, mas não impactamos. E às vezes nos comportamos diante das situações como qualquer incrédulo, Senhor. Nos comportamos sem fé, nos comportamos desconfiando, nos comportamos pensando mais no bem-estar do que na Tua glória. Ó Deus, nosso coração está arrependido diante de Ti, e nós sabemos que o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas. É aquele que sustenta todas as coisas. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando tudo, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode ser. Venha em meu favor, o Deus do impossível. Canta ao Senhor. Não desistiu de mim, o extra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em
Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa pôr no nosso coração cada vez mais esse desejo, Senhor, de nos prostrar dependentemente diante do Senhor. Em nome de Jesus. Nos instrua nessa noite. Fale ao nosso coração nessa noite, para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus, meus irmãos. Nós precisamos nos humilhar. Como eu disse no início, essa situação é uma situação que, ao invés de fazer nos prostrar de medo, nos prostrar de desânimo, nos prostrar de aterrorizamento, essa é uma situação que deve fazer com que o nosso coração se prostre de humilhação diante de Deus, se prostre de dependência diante de Deus. Porque, como diz alguém que eu não me lembro o nome, quando nós nos joelhos diante de Deus, aí nos manteremos de pé diante do mundo. Desafios. Nós nos colocamos de joelhos diante de Deus, aí sim nós vamos conseguir nos manter em pé, firmes, diante dos desafios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Gênesis capítulo 1. E eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta, porque a gente vai caminhar nesses breves minutos em alguns textos da Bíblia Sagrada. Porque o meu intuito, o meu objetivo nessa noite é o seguinte: como nós estamos num mês chamado Mês da Família, o meu objetivo é que em todos os cultos, nas quartas, nos domingos, a gente aborde um ângulo, um aspecto sobre a família. No domingo passado nós falamos de Maria, o modelo de feminilidade. E hoje eu quero ir lá para o início de tudo, sem a compreensão desses textos, ou sem a compreensão desse assunto, qualquer outro assunto sobre família, ou sobre qualquer esfera que a gente venha tratar, não é bem compreendida, porque tudo começa em Gênesis. Se nós não compreendemos, ou compreendermos aquilo que é o fundamental, aquilo que é o fundamento, aquilo que é o elemento a partir do qual todas as outras coisas, todos os outros assuntos surgem, nós teremos dificuldades de compreender família, teremos dificuldade de compreender masculinidade, feminilidade, criação de filhos, casamento, sexualidade, governo. Teremos dificuldade de compreender mandato cultural, qual a relação da gente com esse mundo. Então, se não compreendermos aquilo que está aqui nesses primeiros capítulos de Gênesis, teremos dificuldade de compreender o resto das Escrituras, porque o conteúdo a partir do capítulo 11 de Gênesis é apenas um reflexo do fundamento que é deixado nos primeiros capítulos de Gênesis. E nessa noite,
Eu quero que você leia comigo o versículo 26 de Gênesis, capítulo 1. E mantenha sua Bíblia aberta para que a gente acompanhe junto. Amém? Todos encontraram aí? E eu gostaria, só para ratificar, que você se mantivesse bem atento, não permitisse que nada e ninguém tirasse sua atenção, porque nós estamos lidando com a palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa ser compreendida e aplicada. Amém? Diz assim a palavra de Deus, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E mulher os criou. Vou repetir. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, para o ser humano, para o homem, para a mulher: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Mantenha sua Bíblia aberta aí nesse texto, porque daqui a pouco a gente vai pular para outros textos. Mas inicio dizendo o seguinte: toda a criação de Deus tem a sua marca. Da mesma forma que um pintor deixa as suas marcas na pintura, da mesma forma que um construtor deixa as suas marcas, esteticamente falando, emocionalmente falando, criativamente falando, da mesma forma que aquele que cria alguma coisa deixa as suas marcas, Deus deixou as suas marcas na natureza, de modo que quando olhamos para a natureza, necessariamente já vem um pensamento em nosso coração. Qual é o pensamento? Não é possível que toda essa natureza, com toda a sua complexidade, com toda a sua beleza, tenha sido fruto de acaso. Tenha sido gerado por aquilo que os cientistas chamam de Big Bang. E aí eles se frustram quando alguém pergunta, mas o que causou o Big Bang? Porque se já existiam elementos que explodiriam, porque o Big Bang, para eles, são elementos que explodiram, a pergunta que os frustram é: quem criou esses elementos? Quem criou esses elementos? Esses elementos, se não foram criados, são eternos? E aí eles se embaralham, porque necessariamente eles vão chegar a um Criador, a alguém que criou todas as coisas.
E esse que cria todas as coisas, ele deixa suas marcas. Quando a gente lê capítulo 1 e 2 de Gênesis, a gente percebe um Deus criador que, diferentemente dos deuses egípcios, lembrem-se bem, os egípcios, eles adoravam os seus deuses, mas quem eram os deuses? Ou quem representava os deuses dos egípcios? Era o Deus Sol, era o Deus Lua, era o Deus Vaca, era o Deus Bezerro, era o Deus que, de alguma maneira, tinha sua figura na criação. Era um Deus com D minúsculo e era um Deus ilusório. Mas aí, Moisés escreve para aquele povo que estava acostumado com a escravidão egípcia, e não apenas com a escravidão na labuta, mas com a escravidão ideológica, com a escravidão que fazia com que eles pensassem e adorassem outros deuses. Moisés escreve dizendo que o Deus deles é diferente. O Deus deles é aquele que cria todas as coisas. Ele não é o sol, ele não é a lua. Ele é aquele que cria a lua, que cria o sol, que cria a natureza, cria as ervas. E aí a gente percebe no capítulo 1 e no capítulo 2, Moisés fazendo questão de mostrar esse Deus criador. Esse Deus que, por uma palavra só, faz com que a luz entrasse em cena. Haja luz, e a luz veio. É um Deus que a gente chama de transcendente, porque é um Deus infinito, é um Deus eterno, é um Deus grandioso, majestoso, que para criar a natureza, ou para criar todas as coisas, ele, com uma palavra só, traz efeito. Ele diz, haja luz, e houve luz. Mas é um Deus imanente, é um Deus que está próximo, é um Deus pessoal, que quando vai criar o homem, ele manipula o homem, no sentido de pegar o barro e manipular o barro e formatar o homem. Esse é o Deus que vai se revelando aqui no Antigo Testamento, é o nosso Deus. E se nós não tivermos uma compreensão acerca de Deus, nós olharemos para nós mesmos, olharemos para a igreja, olharemos para as nossas relações, olharemos para o casamento de uma maneira distorcida. Porque se nós temos as marcas de Deus, eu quero que você preste atenção nesse raciocínio, se nós somos criaturas e todas as esferas de atuação dessas criaturas refletem Deus, quem nós precisamos conhecer para que a gente possa definir a maneira certa de viver? Quem nós precisamos conhecer para que a gente saiba muita coisa de casamento e a gente se alinhe a isso? Nós precisamos conhecer Deus. Porque à medida em que nós conhecemos Deus, nós vamos saber como lidar com as esferas de relacionamento que nós temos, ou de relações que nós temos. À medida em que eu conheço Deus, mais eu me conheço, e mais eu conheço o outro. O que significa que aquele filósofo errou, quando ele diz assim, conhece-te a ti mesmo, dando a entender que, para que o homem chegasse a um conhecimento de si mesmo, ele tinha que se voltar para si mesmo, sem interferência outra, sem intervenção de um absoluto. Mas aí Deus mostra o equívoco desse filósofo, dizendo o seguinte, que para conhecer a si mesmo, você precisa, em primeiro lugar, conhecer o majestoso. Para que você se autoconheça,
Não adianta você ir ao encontro no seu coração e questionar o seu coração e fazer uma auditoria dos seus sentimentos. Você vai se auto-enganar, porque o seu coração é enganoso, suas inclinações são pecaminosas. Nós somos pecadores. Mas para que nós, no ambiente de escuridão existencial em que estamos, chegamos a ter clareza acerca de quem nós somos, clareza acerca dos relacionamentos corretos que devemos ter, nós precisamos de luz. Nós precisamos de claridade. E aí a gente entende, por exemplo, quando Isaías teve aquela experiência com Deus, enxergando a sua majestade. Vocês lembram o texto? Quando ele se deparou com a glória de Deus, com a santidade de Deus, com a majestade de Deus no seu trono. E os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Quando Isaías se deparou com essa imagem, com essa realidade, qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, que eu tenho lábios pecadores, eu tenho os lábios impuros, e habito no meio de um povo que também é impuro. Vocês estão percebendo? Quando Isaías se aproximou de Deus e viu a sua glória, e se deparou com a sua santidade, e o conheceu em sua majestade, aí sim ele pôde olhar para si mesmo e se ver. Porque a gente só consegue se enxergar quando, em primeiro lugar, a gente enxerga Deus. A gente só consegue se conhecer quando, em primeiro lugar, a gente conhece Deus. Sabe por quê? Porque quem foi quem nos criou? Deus. Quem é quem nos define? Deus. Vocês estão entendendo? E aí, depois de Deus ter criado todas as coisas de maneira transcendente, porque Ele, pela sua palavra, faz acontecer, aqui no versículo 26, é muito interessante isso. Deus disse: façamos o homem, ou ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês notaram alguma coisa diferente aí? Deus disse: façamos. Está no plural. Não disse aqui, e os deuses disseram. O texto diz: e Deus disse. E o que Deus disse? Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você sabe o que o texto está mostrando para nós? Está mostrando um aspecto da natureza de Deus que nós precisamos conhecer. Deus, o Deus cristão, o Deus da Bíblia, eu quero que você preste muita atenção nisso. O Deus da Bíblia é um Deus radicalmente diferente de todos os deuses de qualquer religião desse mundo. Então, quando o islamismo diz assim: nós seguimos Deus, e aí as pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus, inclusive o Deus crido e propagado pelo Islã, há um equívoco. Sabe por quê? Porque eles não acreditam no Deus entendido pela Bíblia. Eles acreditam no Alá. Eles acreditam numa forma de monismo. O que é monismo? Um só Deus e uma só pessoa. O judaísmo é a mesma coisa. Já outras religiões, a gente vai ver que eles acreditam num politeísmo. Vários deuses. Ou em outros ambientes
a gente vai ver alguém acreditando num triteísmo, na existência de 3 deuses. Mas a Bíblia é diferente, sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra um Deus que é trindade. A trindade é diferente do politeísmo. A trindade é diferente do monismo. A trindade é diferente do triteísmo, ou de qualquer concepção de Deus ou da divindade, daquilo que você vai ver em todas as religiões, no judaísmo, no islamismo, no budismo, em todas as religiões. Ah, pastor, porque isso é importante saber? Isso não é apenas importante, isso é crucial que você saiba. Você sabe por quê? Porque quando nós entendemos que o nosso Deus é uma trindade, eu não quero aqui explicar ou tirar um tempo aqui para explicar o que é trindade para você. Porque senão a gente, em primeiro lugar, que é muito difícil realmente de compreendê-la. Porque é objeto de fé, de revelação. Segundo, não tenho esse tempo para falar sobre a trindade especificamente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o nosso Deus é um Deus trindade. É um Deus que é um em essência, mais 3 personalidades. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos na trindade. Nós cremos que Deus Pai é Deus eterno, poderoso, amoroso, com todos os atributos da divindade. E nós cremos que Jesus é Deus eterno, poderoso, amoroso, com todos os atributos da divindade. Então é errado quando o testemunho de Jeová, por exemplo, diz que Jesus é um subdeus. Jesus é um Deus com D minúsculo. Jesus é apenas um mediador que Deus criou. Eles falam isso. É um mediador que Deus criou, Deus Pai criou. E esse mediador foi criado para que esse Deus Pai, o Jeová, na concepção TJ, o Jeová não pudesse lidar, triscar, tocar, se relacionar com a sua criação. Quem é que se relaciona com a criação? Um Deus minúsculo. Quem é esse Deus minúsculo? Segundo a concepção do testemunho de Jeová, Jesus. Mas nós não acreditamos assim. Inclusive, não existe nem Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força ativa, segundo a concepção dos testemunhos de Jeová. Mas a gente crê que Deus, Pai, é Deus eterno, poderoso, amoroso, criador. Jesus Cristo é Deus eterno, poderoso, criador. O Espírito Santo é uma pessoa, Deus eterno, criador, amoroso. Nós cremos na Trindade. Amém? Os irmãos estão compreendendo? E aí o texto diz, e Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vem o seguinte, se Deus é uma trindade, o que significa que pensar trindade envolve pensar que há diversidade em Deus, porque existem 3 pessoas, e há unidade em Deus, é um só Deus em essência. Então a gente percebe o que? Unidade e diversidade. Unidade e diversidade. Ah, pastor, mas por que isso é importante? Pensar Deus, pensar Trindade, ou olhar para Deus primeiro, para depois olhar para o homem. Gente, está claro, olha só o que o texto diz. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que Deus está dizendo é que o que Ele faria em relação ao ser humano, ou o tipo de criação que Ele faria do ser humano, era totalmente diferente de toda a sua criação. Sabe por quê? Porque enquanto em toda a criação Deus deixa marcas,
e a gente consegue enxergar algumas marcas e entender que há um Deus por trás de tudo isso, no ser humano, ele deixou suas marcas mais notórias. No ser humano, ele o fez para que esse ser humano fosse o reflexo direto, explícito da divindade. O representante perfeito de que há um Deus sobre todas as coisas, e o Deus é pessoal, é um Deus que ouve, é um Deus que sente, é um Deus que se relaciona. É um Deus que não foi feito para viver isolado, mas foi feito para viver em conjunto, em comunidade. O texto continua dizendo: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. O que o texto está dizendo é: se ele foi criado à minha imagem e semelhança, se eu governo, se eu domino, eles vão fazer o quê? Governar, dominar. Eles são os meus representantes sobre a terra. E eles vão exercer o domínio que eu exerço no universo, mas eles serão os meus representantes nessa terra. De domínio, de governo. Deus, Trindade, cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vai guardando essas palavras: unidade, diversidade. E aí, meus irmãos, quando a gente pensa imagem de Deus, o que vem à sua cabeça? Quando a gente diz assim, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que logo vem no coração? De que Deus, lá na eternidade, tem uma carinha que nem a gente. Tem um corpinho que nem a gente. Não. Deus é Espírito. Quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, Deus reflete em nós alguns atributos que são dele. Por exemplo, Deus é um ser espiritual que raciocina, que pensa. Aí Deus cria o ser humano diferente de todo o resto da sua criação, que faz o quê? Que pensa, que raciocina. Isso é a imagem de Deus no homem. Deus é um ser espiritual. Aí de que maneira ele faz o ser humano? Espiritual, porque o ser humano, e todo ser humano, ele busca aguçar essa espiritualidade. Inclusive o ateísmo, ou os ateus. Porque quando o ateu procura na ciência, ou na razão, o sentido da vida, o que ele está fazendo do ateísmo? A sua religião. A sua espiritualidade. O que mais? A gente poderia pensar aqui imagem de Deus no ser humano. Relacionalidade. E aqui entra o versículo 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Presta atenção nisso. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Aí o texto continua dizendo que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. O que isso mostra para nós? Em primeiro lugar, mostra que da mesma maneira que Deus é diversidade e unidade em sua natureza, que Ele é uma trindade, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, os fazendo um, o ser humano,
mas só que diverso, homem e mulher. Ah, pastor, mas quando é que eles se tornam um? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no capítulo 2, logo no finalzinho. A partir do versículo 21, diz assim, todos encontraram aí? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois, o que, gente? Uma só carne. Uma só carne. Tornando-se uma só carne. E aí o interessante, na sua Bíblia está escrito aí, no versículo 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une. Está o termo une aí? Aí depois o texto diz assim, tornando-se os dois uma só carne, uma. Eu quero explicar uma questãozinha para você, só para fazer mais sentido ainda. Quando no Antigo Testamento, principalmente aqui em Gênesis, eu quero que você preste atenção, aqui em Gênesis, o texto diz que Deus é um só. Deus é um só. Principalmente lá em Deuteronômio. Ouve, pois, Israel, o nosso Deus é um só. Essa palavrinha um, lá no hebraico, é Echad. Só para você aprender essa palavrinha hebraica, repita comigo no 3. 1, 2, 3 e... Echad. Echad. Não é chá não, viu gente? É chá. Não, Echad. Tem outra palavrinha que se pronunciada direito, é Yashid. Ah, pastor, por que você está falando Yashid, Echad e usando esses termos assim? É só para explicar o seguinte. Quando o termo Echad é usado, o termo um ou uma significa uma unidade composta. Quando o termo Yashid é usado, o termo um ou uma significa uma unidade absoluta. Quando a gente lê aqui no texto do capítulo 2, versículo 24, essa palavrinha une e a palavrinha uma, o escritor fez questão de usar o termo Echad. Quando o escritor do Antigo Testamento usa a palavrinha uma ou um para dizer que existe só um Deus, qual é a palavrinha que ele usa? Echad, para dizer que é uma unidade composta. Ô pastor, o que é unidade absoluta, unidade composta? Só para a gente entender melhor. Por exemplo, quando eu digo assim, um cacho de uvas, eu estou usando o termo um, mas eu estou me referindo a várias uvas. Não é isso? É uma unidade composta. Um cacho de uvas. Agora, quando eu digo assim, uma laranja, eu estou me referindo a uma só. É unidade absoluta. Vocês entenderam, gente? Por que falar sobre tudo isso? Para mostrar que
quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, Ele não faz um só, no caso o homem, e o superioriza. É aqui que começam os grandes erros, no casamento, nos relacionamentos, na relação homem e mulher. Se não compreendermos que, da mesma forma que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma unidade composta, é uma trindade, e há aquilo que a gente chama de complementarismo, nós não entenderemos o que é casamento e não entenderemos o que é relacionamento homem e mulher. Aí presta atenção nisso, já estou terminando, só para a gente pensar um pouco. Vocês se lembram que um dos argumentos dos testemunhos de Jeová, estou usando testemunho de Jeová aqui, porque não é os afrontando, mas é pontuando aqui aquilo que está na própria doutrina deles. E o que está na doutrina deles? Por exemplo, quando eles olham para os evangelhos e vê Jesus dizendo assim: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Aí tem um texto lá em João que diz: o meu Pai é maior do que eu. Aí o que eles dizem? Olha aí, está vendo? Jesus é um Deus com D minúsculo. Jesus é um Deus com D minúsculo. Mas o texto não está querendo dizer isso. O texto está dizendo que, e a gente precisa entender que há uma diferença entre a trindade na sua essência. Eu não vou nem usar o termo teológico, porque não nos confunde. A trindade entendida na sua essência e a trindade entendida nas suas funções. A trindade entendida na sua essência, ela é uma só, ela é igual, ela tem o mesmo poder, ela não existe hierarquia nela. E a trindade, vista e entendida agora nas suas funções, a gente vai perceber o quê? Papéis diferentes, funcionalidades diferentes. A gente vai ver, por exemplo, em Efésios capítulo 1, um Deus que é descrito, um Deus Pai que é descrito como aquele que planeja na eternidade. E o Filho é aquele que se encarna, é aquele que vem ao mundo, é aquele que se submete ao sofrimento, é aquele que morre por nossos pecados, é aquele que vence a morte e ressuscita ao terceiro dia, é aquele que ascende aos céus, ou seja, é aquele que veio para cumprir um papel. Ele executa na história da humanidade o plano eterno. E o Espírito Santo é aquele que aplica até hoje no coração dos indivíduos aquilo que Jesus conquistou há mais de 2000 anos atrás. Você está percebendo que no âmbito da trindade há uma diversidade e há uma unidade? Você está percebendo que no âmbito da trindade há uma essência, mas há também um cumprimento de funções diferentes? Aí o texto diz que nós, seres humanos, fomos feitos à sua imagem e semelhança. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher, seres humanos, eles são iguais diante de Deus. Iguais essencialmente, porque eles foram criados por Deus. Iguais essencialmente, então não existe essa questão de inferiorizar a mulher. Não existe essa questão de superiorizar o homem. Não existe essa questão de colocar atributos melhores, maiores, mais fortes no homem. Porque diante de Deus, porque eles são a imagem e semelhança de Deus, ambos
no aspecto essencial, eles são iguais. Agora, quando se trata de funcionalidades, papéis, partes, aí, da mesma maneira que Deus Pai cumpriu uma função, Jesus Cristo cumpriu a sua função, o Espírito Santo cumpriu a sua função, o que acontece? O homem tem um papel a desempenhar e a mulher tem um papel a desempenhar. Eu quero que você abra comigo, só para você ver a ligação que Paulo faz com isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu não posso terminar essa abordagem se a gente não ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 11. E lembrando aqui que havia um problema naquela igreja. Qual era vários problemas. Qual era um dos problemas? As mulheres estavam revoltadas e estavam tirando o véu. O véu, naquele contexto, significava uma autoridade masculina sobre a feminina. Então, era uma questão de autoridade e submissão. E as mulheres, porque elas estavam inseridas na igreja e elas tinham os mesmos dons que os homens tinham, elas pensaram da seguinte maneira: se eu falo em línguas, se eu profetizo, eu faço isso à semelhança do meu marido, então para que o véu? Então abaixo ao véu. E elas queriam tirar o véu. Aí Paulo, para ajustar e consertar a situação, olha só o que ele faz. Aí no capítulo 11. Versículo 2. Versículo 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O que Paulo está dizendo em primeiro lugar? No caso, nós cristãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu, Paulo, imito a Cristo, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. É como se ele estivesse dizendo que nós possamos imitar a Cristo juntos, que nós possamos ser o reflexo de Deus juntos. Aí ele continua dizendo: eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam. Aí o que ele vem aqui, gente? Presta atenção nisso, que coisa mais linda. Ele vem com a teologia da Trindade. Ele diz assim: eu quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Aí a pergunta que vem é: ou a Bíblia defende o sexismo? Ou seja, Deus defende o machismo? Não. Deus está dizendo que o homem é superior à mulher? Não. Porque se ele estivesse dizendo isso, ele estaria necessariamente dizendo que Jesus Cristo é inferior a Deus Pai. Vocês estão entendendo? Porque olha só o que ele diz: eu quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de quem? De Cristo. Mas Deus é o cabeça de Cristo no sentido de que Deus Pai tem mais poder do que Deus Filho? Deus Pai é mais Deus do que Deus Filho? Se a gente pensa dessa forma, a gente saiu da Trindade e vai para outra religião. E não é bíblico. Porque às vezes a gente tem que parar um pouquinho para pensar nessas coisas. Então, pastor, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a semelhança da Trindade em seu relacionamento, a semelhança da Trindade no seu cumprimento de funções e de partes,
nós que somos feitos à imagem e semelhança desse Deus que é uma trindade, nós precisamos entender quais partes desempenhar, quais papéis desempenhar, que tipo de função eu, como homem, preciso desempenhar no âmbito da família e da criação dos filhos. Que tipo de papel ou de função você, mulher, precisa desempenhar para o bom andamento do seu casamento e de sua família. O que essas ideologias estão fazendo é tentando inverter os papéis, inverter as funções, inverter a trindade. Eu vou parar por aqui, porque você vai guardar esse entendimento. Isso aqui, meus irmãos, pode ter certeza, é algo que vai fazer com que você crie links nesse texto. Porque você vai pensar, então quando Paulo fala sobre submissão, Paulo não está falando sobre o homem impondo sobre a mulher. Porque se Paulo falasse nesse sentido, como muito se ouve por aí, Paulo deturparia a teologia da trindade, porque Deus não trata assim Cristo, sendo o cabeça dele. Então a gente precisa se complementar de tal maneira que a trindade se complementa. E a gente precisa ser esse reflexo da trindade como família, como casal, como igreja. Tudo reflete Deus. Pensa bem, se nós somos chamados por Deus para sermos a sua imagem, e Deus nos fez novas criaturas, a imagem de Cristo, ou para crescermos e nos aperfeiçoarmos a imagem de Cristo, ou a estatura de Cristo, o que Ele quer de nós? Ele quer que os nossos casamentos reflitam a trindade. Ele quer que os nossos relacionamentos reflitam a trindade. Ele quer que a nossa família reflita Ele, Deus, trindade. E no domingo, se Deus quiser, eu quero pegar esse gancho para a gente tratar sobre assuntos que mostram o quanto a compreensão da trindade vai ser importante para a gente compreender e para a gente entender. Amém? A teologia da família começa em Gênesis. Quando a gente compreende Deus, a gente compreende masculinidade, feminilidade, casamento, família, criação de filhos. Amém? Ufa, foi muita coisinha, né? Muito termozinho. Meus irmãos, foi necessário. Foi necessário. Vamos orar ao Senhor. Sentados mesmo do jeito que você está aí, nós vamos orar agradecendo a Deus pela revelação dEle, pelo fato de Ele nos fazer a semelhança, e a imagem e semelhança dEle, e que a gente cresça no conhecimento dEle. Nós vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça e ore ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Ó Deus, o Senhor nos fez para refletirmos a sua glória, que nós possamos fazê-lo, que nós possamos, Deus, de fato, refletir a tua glória, em nome de Jesus. Ó Deus, que nós possamos compreender, primeiramente, quem é o Senhor. E o Senhor é um Deus trino, o Senhor é um Deus que é um só em essência, três em pessoa. O Senhor é uma unidade composta, é uma diversidade. Ó Deus, eu peço a Ti nessa hora, Jesus, que nós possamos compreender tudo isso, para que a gente chegue a conclusões, para que a gente se amolde não ao que o mundo dita, mas ao que o Senhor determina e define, em nome de Jesus, para que a gente desempenhe o nosso papel. E é isso que a gente vai ver num outro dia, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, no casamento, na vida, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa continuar nos abençoando com essas reflexões para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém? Eu quero convidar a irmã Maquerle aqui para cantar um hino,
que é o hino da família. Enquanto ela canta esse hino, você vai ter a oportunidade de receber os envelopes e contribuir com a causa e com a casa do Senhor. Em nome de Jesus. O irmão Leomar vai distribuir os envelopes. Não há um Deus maior que o seu. Ele vai curar sua dor. Se o fio de escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se o filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, seja família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme o Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme o Senhor, pois a casa que teme o Senhor, pois a casa que teme o Senhor sempre vai triunfar. Senhor Jesus, nós, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de ofertarmos, de dizimarmos a tua casa. Que o Senhor possa abençoar cada um, ó Deus, ó Pai, que tem se disposto a cumprir, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sementeira do teu povo, as famílias, ó Pai, aqui representadas. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. No final desse mês, no último domingo desse mês, nós teremos o nosso sorteio da novilha. Então você que ainda não prestou contas, você que ainda não comprou, inclusive, ainda dá tempo você fazer isso aí. E você que ainda está com os bilhetinhos em casa, traga os comprovantezinhos e dê para o irmão Wolflane, para a gente juntar tudo. E no domingo, o último domingo desse mês, para a gente fazer o sorteio. Amém? E no domingo, nesse último domingo, a pretensão, a nossa ideia é que a gente, por se tratar de um mês chamado da família, que a gente faça algo relacionado a isso aqui, aqui na igreja. Que a gente possa honrar esse mês, mesmo em detrimento de tudo isso que tem acontecido. Então vamos abordar mesmo o assunto voltado para a família. Vamos crescer nessa área também. Amém? Glória a Deus. Ponha em pé. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Santo Espírito estejam sobre cada um de nós. E a igreja, bem forte, animada, fervorosa, vai dizer? Cadê o fervor? Cadê o ânimo? Cadê o...
De novo, vai ter que ir de novo. E a igreja bem forte, animada, vai dizer? Amém. Glória a Deus. Vá em paz, meu irmão. Deus abençoe.